Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Hoje eu quero falar sobre uma palavra de consolo para você, uma palavra de ânimo em meio às dificuldades, em meio a tantas circunstâncias difíceis, né? A muitas ansiedades que nós temos, muitos problemas variáveis, problemas financeiros, doenças, problemas no casamento, tantas circunstâncias que nos tiram a paz, nos geram ansiedade e inquietação. E o texto base está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim o texto: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está exortando os seus discípulos aqui. É um contraste contra a riqueza, né? Ele termina descrevendo o versículo 24, dizendo, não podem servir a Deus e as riquezas, né? Tirando ali eles da dependência da riqueza, dependência nas coisas dessa vida. Aí ele começa falando sobre a ansiedade. Não andem ansiosos pela vida, pelo que comer, pelo que beber, trazendo eles ali a uma dependência de Deus. Esse texto é para os discípulos de Jesus Cristo, para aqueles que são crentes, para aqueles que confiam, que devem confiar em Deus. Então eles, olha, não andem só pela vida, né? A ideia é, se Deus te deu a vida, Ele também é capaz de sustentar você, de sustentar a sua vida. Com aquilo que você necessita, com aquilo que você precisa, o pão, o que beber, o que comer, no caso aqui também a vestimenta, e ele vai usar exemplos posteriores falando sobre, olha, vejam os lírios do campo. E ele descreve, nem mesmo Salomão se vestiu como ela, né? A beleza do lírio ali. E ele descreve esses exemplos para que os discípulos de Jesus Cristo confiem na provisão de Deus. Confiem que Deus está no controle de todas as coisas. Nós lemos também, a Bíblia descreve que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados aqui. Nada acontece fora da vontade de Deus. Ele analisa e olha, veja os pardais. Não trabalham, nem fiam, mas mesmo assim o vosso Pai Celestial sustenta cada um deles. Porque o pardal, por exemplo, ele não trabalha, ele dorme, ele acorda e vai procurar o alimento. E ele acha o alimento porque Deus o sustenta. E nós valemos mais do que o pardal, né? A ideia de um animal. Ali nós valemos mais, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então esse texto é para você que está passando por um momento de dificuldade. Não tem um problema financeiro. No Brasil, muitas pessoas passam por isso. Problema financeiro, não tem o que comer, não tem sequer o que vestir. Está passando por situações bem difíceis. E a Bíblia nos direciona a confiar em Deus, a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não andar ansioso por coisa alguma, mas lançar as nossas ansiedades diante de Deus. Dessa forma, nós estamos dizendo, através da oração, que nós confiamos em Deus, que nós dependemos de Deus. Ore a Deus, busque o Senhor, e Ele trará ali o auxílio bem presente. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, se nós não confiamos em Deus, nós vamos andar ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã. E vamos andar preocupados, inquietos com aquilo que virá amanhã. Viva cada dia o seu mal, é isso que a Bíblia descreve. Então, por certo, você vai passar por aflições, Jesus diz. Por certo, você vai passar por momentos de dores, de dificuldades. Mas é quase sempre Deus chamando você à dependência dele. É Deus chamando você ali para confiar em Deus. É um trabalhar de Deus na vida do crente. É um momento de aflição, é Deus ensinando, como disse Paulo, né? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendeu a estar em abundância e também estar em escassez. Então, o propósito de Deus, permitindo que Paulo passasse por escassez, era aprender a estar na dependência de Deus, a confiar em Deus, a confiar na provisão do Senhor. Que por mais que as coisas estejam bem difíceis, bem complicadas, Deus está no controle de todas as coisas. Como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto também, apesar dele ser um texto escrito para os discípulos, também é um chamado àquela pessoa, uma aplicação sobre aquela pessoa que não é crente.
que não tem fé em Deus, que não tem esperança em nada, nem em Jesus, mas ela está passando por um momento de dores, de aflições, de necessidades, está passando por muitas ansiedades, depressão, né? Angústias profundas. A Bíblia nos ensina e ela traz que esses momentos de dores, doenças, lutos, são momentos onde Deus está nos chamando a um conserto, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a uma mudança de vida, nos chamando a você parar de pecar, a parar de viver uma vida longe de Deus, a parar de viver uma vida na iniquidade, na bebedeira, no sexo ilícito, nas porfias, nas contendas. É um chamado ao arrependimento. Até mesmo uma depressão profunda, uma ansiedade, é Deus chamando você para Ele. Nele há abundância de vida. Nele há cura, há libertação. Em Cristo há propósito. Em Deus há, sim, meu irmão, vida e vida em abundância. Mas, porém, essas aflições que Deus permite, né, nos causam ansiedade. Apesar do texto não estar falando especificamente sobre isso, mas uma aplicação na sua vida. Se você tem passado por angústias, é também Deus chamando você a uma dependência dele, a um arrependimento, que é um conserto. Assim como aconteceu na vida do filho pródigo, assim como aconteceu na vida daquele homem que nasceu cego de nascença. Quem pecou para que ele nascesse cego? Os discípulos perguntam, ele disse, não, nem ele, nem os pais deles, mas foi para que a glória de Deus seja manifesta. Talvez você esteja doente, talvez você esteja em crise, bem difícil, em luto, em momentos terminais, em cânceres, como há muita enfermidade, mas é um chamado de Deus para você se arrepender, para você confiar em Deus e crer em Jesus Cristo. Talvez essa mensagem que você esteja ouvindo seja uma oportunidade de Deus para que você ouça o Evangelho, arrependa-se dos seus pecados e creia na verdade, e creia em Cristo Jesus e seja salvo. Lembra os dois ladrões da cruz? Um à direita e outro à esquerda, os dois blasfemavam, mas em algum momento um dos ladrões, ele caiu em si. Foi o momento que Deus preparou, aquele momento único na vida daquele homem, que ele olhou para Jesus, reconheceu que ele era o Filho de Deus, que ele era justo e que ele era pecador. E naquele momento ele disse, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E ali Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Veja, a tribulação e a aflição daquele homem levou ele a um alto da cruz, para que ele cresça no Messias. Talvez se ele passasse a vida roubando, desse tudo certo na vida dele, tudo bem, sem ansiedade, sem preocupação, sem doença, e ele vivesse a sua vida comendo e bebendo, e ali ele morresse e fosse para o inferno, poderia acontecer isso. Mas a dor o aproximou de Cristo. A dor daquele ladrão levou ele ao melhor momento da sua vida, que foi entrar na glória sem merecer e sem ter feito nada. Assim somos todos nós. É a graça de Deus. Então, as aflições para o crente é um chamado à dependência. As aflições para o ímpio é um chamado ao arrependimento. É Deus agindo ao seu favor. Deus é amor. Deus é bom, misericordioso e bondoso. E Ele nos chama a nos arrepender, a confiar nele, a depender dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta noite, nesta manhã, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, Senhor, nos atraindo ao arrependimento, nos conduzindo, Senhor, até mesmo através das aflições, até mesmo através, Senhor, das angústias, das ansiedades, a ter uma dependência do Senhor, a viver uma vida na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Oro para que cada um daqueles que irão ouvir, Senhor, sejam confrontados pela tua palavra e atraídos, Senhor, a uma dependência e ao arrependimento, Senhor, para estar contigo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas, ouvir a boa palavra de Deus e assim virem a se arrependerem ou virem a depender de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.